amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje é a unificação da Alemanha. Da mesma maneira que aconteceu na Itália, que a presença francesa napoleônica faz desencadear lá um sentimento nacionalista, um sentimento em prol da valorização da identidade dos italianos, na região da Alemanha acontece a mesma coisa. Napoleão dominou a região da Alemanha, tentou obrigar os alemães a se afrancesarem. Como nós sabemos, Napoleão acreditava que dessa forma conseguiria dominar de uma maneira muito mais fácil justamente a região da Alemanha, mas ao contrário disso, surgirá um sentimento de valorização da identidade alemã, germânica no caso, né? Nós temos ali então que surge esse sentimento nacionalista, fazendo com que cada vez mais a identidade germânica seja valorizada, e esse sentimento é o motor do processo da unificação da Alemanha. Meus amigos, outra similaridade existente entre a história da unificação italiana com a unificação alemã é uma necessidade da reorganização da região germânica, da mesma maneira que foi necessário reorganizar a região da Itália. A região germânica também foi conquistada, ali, como falamos há pouco, por Napoleão, e Napoleão, então, naquele local, criou uma organização chamada Confederação do Reno. Quem comandava aquela região anteriormente da invasão napoleônica era o Sacro Império Romano Germânico. Napoleão desfez o Sacro Império Romano Germânico, criando a chamada Confederação do Reno. Como nós sabemos, um dos elementos que vai ser responsável pela reorganização dos territórios europeus é o Congresso de Viena. Um dos pontos mais importantes acerca das ideias defendidas pelo Congresso de Viena era a questão do princípio da legitimidade, devolvendo as monarquias a seus legítimos governantes. Mas no caso do Sacro Império isso não aconteceu. Veja bem, Napoleão invadiu o Sacro Império, destruiu-o, criou a chamada Confederação do Reno. Quando Napoleão é derrotado, não foi refeito, não foi reconstruído o Sacro Império. Muito pelo contrário, surgiu ali uma nova organização, a chamada Confederação dos Estados Germânicos. Essa confederação era formada por 39 pequenos reinos, 39 principados que agora estavam aglutinados no mesmo grupo, a chamada Confederação dos Estados Germânicos. Quem foi o responsável pelo surgimento dessa organização foi a Áustria. Como nós sabemos, a Áustria tentava alcançar um momento de grandeza, tentava alcançar a liderança de toda a Europa. Dessa maneira, ela mexe os seus pauzinhos para criar essa confederação. E a Áustria vai liderar a Confederação dos Estados Germânicos. Como nós também sabemos, a Áustria é um país que, apesar de ser um reino tradicional muito antigo, é um reino que não se adaptou para as novas realidades do século XIX. Permaneceu vinculado às suas origens rurais, permaneceu vinculado às suas tradições rurais, sendo então apegado classicamente às ideias do antigo regime, pautadas principalmente pelo estabelecimento do absolutismo e aos desenvolvimentos ligados às questões da servidão e cobrança de tributos rurais. A Áustria vai ser a líder da Confederação dos Estados Germânicos. Porém, um outro país também se destaca nesse momento. Quem se destaca nesse momento é a Prússia. E a Prússia será a vice-líder dessa confederação. A Prússia, diferente da Áustria, já é um país que se adaptou muito rápido a essas novas realidades do século XIX. A Prússia será um país que será muito forte dentro da industrialização. A Prússia irá se desenvolver, irá criar uma economia industrial, irá desenvolver a industrialização de uma maneira muito rápida e muito poderosa. No futuro, a Prússia será responsável justamente por essa dinamização em que a Alemanha alcançará na industrialização. E a Prússia vai conseguir perceber uma oportunidade dela não só crescer economicamente, mas crescer também politicamente para conseguir liderar e comandar o processo da unificação da região da Germânia, agora sendo a Confederação dos Estados Germânicos.
A Prússia vai ser o país que mais vai, digamos assim, beber desse sentimento nacionalista. E é justamente neste momento que a Prússia utilizar-se-á desse sentimento de nacionalista, de orgulho de nação, para poder perceber que se a Prússia conseguisse unificar os países germânicos, esses 39 países da Confederação dos Estados Germânicos, se a Prússia conseguisse unificá-los sob seu comando, a Prússia iria sair muito mais fortalecida. E é essa a identidade, é essa a mentalidade que a Prússia utiliza para desencadear o processo de unificação da Alemanha. Dentro dessa mentalidade unificadora dos prussianos, em 1834 surgirá a Zollverein. Zollverein, meus amigos, é uma proposta de união aduaneira criada pelos prussianos. Os prussianos, como era um país industrial, fará parcerias com os países ao seu redor, criando uma zona de livre acesso, uma união aduaneira. E dessa forma a Prússia irá se fortalecer economicamente e politicamente. Por que a Prússia irá se fortalecer politicamente? Porque quando ela cria essa Zollverein, ela, digamos assim, passará a ideia para os países membros que a Prússia quer se desenvolver. A Prússia quer enriquecer, mas quer levar esses outros países parceiros juntos. A Prússia também quer enriquecer e desenvolver esses países parceiros. Dessa maneira, a identidade, a ideia de presença prussiana, a ideia de que os prussianos levarão todos ao desenvolvimento, cresce. E isso faz com que a presença e a influência austríaca diminua. Aí você pode pensar, professor, mas por que a Áustria permitiu isso? Meus amigos, a Áustria não fez parte do Zollverein, pelo menos não em seu início. A Áustria não fazia parte do Zollverein. Justamente como comentamos, a Áustria não tinha uma identidade industrial. Dessa maneira, quando a Áustria percebe que a influência prussiana está crescendo e a deles próprios diminuindo, já é tarde demais. A ideia de que os prussianos vão desenvolver todos juntos com eles é muito mais forte do que a ideia da presença austríaca. Na realidade, a ideia que cresce sobre os austríacos é de que os austríacos estão simplesmente tentando explorar e se aproveitar destes países da Confederação dos Estados Germânicos do que os prussianos. Os prussianos, veja só, os prussianos querem desenvolver todos. Os austríacos só querem se aproveitar de todos. A ideia da unificação alemã ganha corpo realmente a partir de 1861. Em 1861, Guilherme I será coroado rei da Prússia. Desta forma, Guilherme I coloca como primeiro-ministro prussiano a figura de Otto von Bismarck. E, da mesma forma que lá na Itália, Piemonte, liderado pelo Camille Cavour, foi o grande desencadeador da ideia da unificação italiana, aqui na Alemanha, o Reino da Prússia, liderado por seu primeiro-ministro Bismarck, vai ser o desencadeador de todo o processo da unificação. Bismarck começa a fazer acordos diplomáticos. Bismarck começa a costurar uma diplomacia que vai fazendo com que os reinos parceiros da Prússia se estabeleçam, se vinculem ainda mais, fazendo com que esses acordos sejam, digamos assim, utilizados em caso de uma futura guerra, em caso de uma futura desavença. Esses pequenos reinos são, por meio de acordos diplomáticos, vinculados à liderança prussiana. Bismarck tinha uma ideia também de unificação, de ligação com os grandes conglomerados industriais prussianos, fazendo com que esses conglomerados atuassem de acordo com os interesses
dele próprio, o próprio Bismarck, buscando a unificação. Dessa maneira, nós temos então que Bismarck vai construindo, né, os elementos necessários para unificar a Alemanha. Uma das coisas que Bismarck tinha certeza é de que essa unificação seria feita finalmente, lá nos seus finalmente, por meios militares. Dessa maneira, então, Bismarck investia muito no desenvolvimento de exércitos modernos. Por isso que o exército prussiano era um exército altamente modernizado, com grandes equipamentos, com a artilharia militar de primeiro nível, técnicas militares que eram inovadoras naquele momento. Dessa forma, então, a Prússia já planejava para um futuro não tão distante esse golpe final dentro desse quesito unificador. Principalmente, Bismarck já preparava as forças armadas, os acordos políticos, a diplomacia e a militarização prussiana para proceder nesse processo de unificação. Porém, para que Bismarck tivesse sucesso, ele tinha um grande empecilho: a Áustria. A Áustria, meus amigos, por mais que fosse um país, digamos assim, ainda tecnologicamente atrasado, era um país muito poderoso e não poderia ser subestimado. Para que Bismarck pudesse alcançar o seu desejo de unificar a Alemanha, os estados germânicos, ele tinha que construir uma situação para que a Áustria fosse retirado do tabuleiro. Mas, nesse processo de retirar a Áustria, ele tinha que construir uma situação em que o movimento de batalha, de guerra contra a Áustria tivesse uma justificativa plausível. Por quê? Lembre-se, nós estamos vivendo ainda num momento em que existem as delimitações do Congresso de Viena, existe ainda a questão da Santa Aliança, e dessa maneira ele não poderia dar motivos para que a Santa Aliança reunisse tropas para destruir a Prússia. Bismarck tinha de construir uma fundamentação, uma justificativa para um conflito com a Áustria, do qual nenhum outro país da Santa Aliança viesse a intervir do lado dos austríacos. Essa construção da justificativa para a guerra contra a Áustria ela tem o primeiro passo sendo iniciado em 1864, na chamada Guerra dos Ducados. A Guerra dos Ducados, meus amigos, foi justamente quando a Prússia, juntamente com a Áustria, combate a Dinamarca. Aí você deve estar pensando, mas espera aí, professor, você falou que a Prússia era inimiga da Áustria porque eles se juntaram? Então, Bismarck constrói uma justificativa e, para isso, ele vai travar essa ideia de guerra contra a Dinamarca. Nesses ducados que estão circulados em vermelho, que você pode observar aí, Bismarck vai dizer justamente que esse local era originalmente germânico. Desta maneira, ele deveria justamente fazer parte da unificação germânica. E para isso, pede, entre aspas, permissão da Áustria para atuar em conflito, para atuar em combate, para tomar os ducados que eram de possessão dinamarquesa. Assim, meus amigos, nós temos então a ideia de que Bismarck, ele vai, digamos, pedir auxílio para a Áustria para tomar esses ducados. Ele vai principalmente dizer que a Áustria não precisava atuar diretamente nos conflitos, a Áustria poderia deixar que eles, prussianos, agiriam e eles só dividiriam os ducados. Os ducados de Holstein e Schleswig seriam divididos entre Prússia e Áustria. Nesse ponto, então, findada a guerra, a Áustria vai até os prussianos saber como será feita a divisão. E os prussianos negam a divisão, deixando então a Áustria humilhada, ofendida. A Áustria não tem outra alternativa a não ser declarar guerra contra a Prússia. A Áustria, dentro de sua soberba, acreditava que poderia derrotar os prussianos de uma maneira muito rápida e fácil. Ledo engano. Em 1866 surgirá a guerra então austro-prussiana, também conhecida como Guerra das 7 Semanas. Neste ponto, a Áustria, que estava baseada na sua soberba, na sua tradição, acreditava que ia vencer a Prússia rapidamente.
No entanto, como falei com vocês anteriormente, o exército prussiano era muito mais moderno, as estratégias prussianas eram muito mais modernas, surgindo então uma vitória esmagadora da Prússia. O final da Guerra Austro-Prussiana é a vitória da Prússia e a unificação dos estados germânicos do norte. A Prússia conseguiu unificar os estados germânicos do norte. Dessa maneira, então, a Prússia já tem praticamente uma parte de sua intenção já desenvolvida e já resolvida. A Prússia tem uma parte de sua intenção já resolvida, justamente porque a grande maioria dos territórios germânicos já estão unificados sob seu comando. Porém, ainda restam os estados do sul da região germânica. E neste ponto, nós temos que alguns elementos vão ainda deixar as tensões mais graves entre os países europeus. As tensões entre os países europeus neste momento começam a se intensificar a partir de 1868. Em 1868, a rainha de Espanha, Isabel II, abdicou do trono e foi viver uma vida de luxos em Paris. Neste momento, então, nós temos que começará uma busca por um novo monarca para ocupar o trono espanhol. Neste ponto, várias opções são analisadas, nenhuma delas chegando a encontrar um acordo. É justamente neste momento onde nós temos que será oferecido o trono da Espanha para Leopoldo Hohenzollern. Leopoldo era primo de Guilherme I, rei da Prússia, agora rei de todos o norte da Germânia. O fato de que Leopoldo era primo do rei Guilherme da Prússia deixou Napoleão III, o rei da França, completamente descontente. Por que Napoleão ficou descontente? Porque, meus amigos, se o trono da Espanha fosse para o primo do rei Guilherme I da Prússia, nós temos então que a França estaria cercada por dois reinos da mesma família. Lembremos que a França tinha uma grande rivalidade já com a região prussiana desde a época de Napoleão Bonaparte. Nesse quesito então, Napoleão III não poderia permitir que Leopoldo ocupasse o trono da Espanha. As tensões existentes entre França e Prússia começam a escalonar justamente por esse evento. Bismarck consegue perceber neste elemento uma grande oportunidade para ampliar o território prussiano sobre os estados do sul. Por quê? Porque além de existir uma tensão muito grande entre França e Prússia sobre os elementos do trono da Espanha, nós temos também que a França estava influenciando os estados germânicos do sul para não se unirem com a Prússia. Perceba, a França então está atrapalhando a Prússia em dois momentos. Primeiro, a Prússia deseja o trono da Espanha, a França não quer liberar. Segundo, a França está influenciando os estados do sul da Germânia para não aderirem ao projeto de unificação prussiana. A França é uma grande pedra no sapato dos prussianos. Tudo levava a crer que a solução seria encontrada de forma diplomática, já que Napoleão III e Guilherme I estavam tendo ali acordos. Dessa forma, Guilherme I convence o primo Leopoldo a não mais se envolver nessa questão, não mais propondo uma candidatura ao trono da Espanha. No entanto, Napoleão III, que estava muito mal aconselhado por seus ministros de guerra e outros, acabava acreditando que ele poderia continuar pressionando o rei da Prússia para que ele pudesse, digamos assim, ficar com a moral mais alta, humilhando, rebaixando o rei da Prússia. Dessa maneira,
o imperador Napoleão III, por meio de seu embaixador, exige que Guilherme I elabore uma nota pública, né, publicando em vários jornais que ele garantia que ninguém de sua família, ninguém da família de Guilherme I, iria jamais tentar ocupar o trono da Espanha. Essa postura, né, do imperador francês por meio de seu embaixador é uma postura afrontosa. Dessa maneira, então, Guilherme I Guilherme I se nega a realizar essa nota pública e não mais recebe o imperador francês. Tudo parecia estar acalmado, parecia que estava tudo tranquilo e ia seguir seu curso. Porém, Guilherme I havia enviado um telegrama para Bismarck, né? Um telegrama. Naquela época, né, gente, os caras se comunicavam por telegrama, né? A comunicação mais rápida que tinha naquele ponto ali era o telegrama. Nesse processo, então, Guilherme I envia um telegrama para Bismarck, contando o que tinha acontecido, relatando ali o que tinha acontecido, né? A afronta do imperador da França, o que ele tinha feito, relatando essas coisas para Bismarck, contando dessa forma, relatando ao seu primeiro-ministro o que havia acontecido. Esse telegrama ficou conhecido como Despacho de Ems. Por quê? Porque Bismarck, ele faz a sua própria versão dos fatos. Ele manipula a narrativa do telegrama, fazendo com que Bismarck ele vai manipular essa narrativa do telegrama e vai divulgar por meio da imprensa. Essa manipulação do telegrama feita por Bismarck vai ser, digamos assim, humilhante para o governo francês. Por que Bismarck faz isso? Por que Bismarck transforma um relato em uma afronta ao governo francês? Porque Bismarck, mais uma vez, tenta construir uma situação onde a única maneira que possa ser resolvida é a guerra. O plano de Bismarck dá certo. A opinião pública francesa exige uma ação mais enérgica do governo francês. A opinião pública germânica, prussiana, exige uma ação mais enérgica do governo prussiano. Perceba que uma simples manipulação de narrativa, olha só, uma fake news, uma manipulação de narrativa acabou desencadeando um novo conflito de grandes proporções na Europa. E esse conflito ficou conhecido como Guerra Franco-Prussiana. Entre 1870 e o início de 1871, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana. Como nós já sabemos, a Guerra Franco-Prussiana vai ser, assim, humilhante para a França. A França, como eu comentei há pouco, Napoleão III, muito mal aconselhado por seus ministros que não conseguiam prever, conseguiam analisar a real situação do exército prussiano, acreditava que seria capaz de derrotar a Prússia em pouco tempo. No entanto, como nós já comentamos anteriormente, o exército prussiano era muito mais bem equipado, o exército prussiano era muito mais preparado, as estratégias militares prussianas eram muito melhores, resultando então de uma humilhação militar sofrida pelos franceses. O imperador Napoleão III chega a ser capturado pelo exército prussiano e nessa imagem vocês podem observar essa pintura onde nós temos Bismarck, que está em primeiro plano, conversando com Napoleão III, que está em segundo plano, e está aceitando a rendição de Napoleão III. Como comentamos em nosso vídeo acerca das revoluções liberais, esse fato do exército francês ter sido derrotado pelos prussianos e a França ter se rendido aos prussianos acabou desencadeando em Paris o evento conhecido como Comuna de Paris. E como nós já sabemos, a Comuna de Paris só foi destruída porque os prussianos libertaram os franceses e auxiliaram o exército francês na retomada de Paris. Esse evento ainda agrava as situações, deixando ainda os sentimentos franceses ainda mais humilhados. Se não bastasse essa humilhação, nós temos que a proclamação do Império Alemão, da unificação total da Alemanha,
acontece em Paris, no Palácio de Versalhes. Observem essa pintura onde nós temos a proclamação do nascimento do Império Alemão, porque com a vitória prussiana sobre os franceses, nós temos então que a Prússia finalmente consegue unificar todo o território, surgindo o Império Alemão. E é no surgimento desse império que nós teremos justamente a coroação de Guilherme I como Kaiser, ou seja, imperador. O Guilherme I será coroado imperador Kaiser do Segundo Reich, o Segundo Reino. Nesse momento, a coroação e a elevação de Guilherme I para imperador de todo o Império Alemão acontece no Palácio de Versalhes. Isso é uma humilhação enorme, gigantesca para os franceses. Nesse ponto, nós temos então que uma das principais consequências da unificação alemã é o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, o sentimento que vai ficar conhecido como revanchismo francês, porque os franceses irão cultivar esse sentimento de ódio, um desejo de vingança contra os alemães. Um dos motivos para a existência desse sentimento de revanchismo também está ligado ao fato de que a França, quando foi derrotada, perdeu um pedaço de seu território, a região da Alsácia e Lorena, que era uma região rica em minério de ferro e também em carvão, que agora será propriedade da Prússia. Este é um dos sentimentos que vai desencadear no futuro até a Primeira Guerra Mundial. Outra consequência dessa unificação alemã é o fim do equilíbrio de poder entre os reinos europeus, já que, surgindo a Alemanha, um império forte militarmente, um império altamente industrializado, um império muito poderoso e rico, nós temos que a balança de poder europeia ela começa a se desnivelar, onde surgirão mais rivalidades, dos quais também é um dos pontos cruciais no surgimento da Primeira Guerra Mundial. No entanto, meus amigos, temos de ter em mente que no processo de unificação alemã, finalizado ali com a vitória prussiana sobre a guerra franco-prussiana, é que nós temos o nascimento de um dos países mais poderosos de toda a Europa a partir ali do final do século XIX. Muito bem, amigos, como podemos observar, o nascimento da Alemanha enquanto país unificado, ele vem servindo a o ponto do ápice desses sentimentos nacionalistas que surgiram ali, que se aglutinaram principalmente após a Primavera dos Povos de 1848. Nessa ideia de fortalecimento da nacionalidade, nessa ideia de fortalecimento de orgulho nacional, a Alemanha indiscutivelmente surgirá como um dos principais países neste contexto. A Alemanha é responsável principalmente pelo grande desequilíbrio do poder que surge ali, justamente na Europa, a partir dos anos finais do século XIX. Mas, indiscutivelmente, o principal elemento que nós temos surgindo ali neste momento é o revanchismo francês, que é causado por aquele sentimento que nós comentamos agora há pouco, aquele sentimento de desejo de vingança, aquele sentimento de se vingar contra a humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana. Por isso, meus amigos, o nascimento da Alemanha é um dos principais elementos do final do século XIX. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e ajude o História à la carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!